é o texto bíblico que eu vou estar usando nesta noite. Salmo de número 32, versículos 1 a 5. Quero trazer uma palavra, uma reflexão, um estudo bíblico com o seguinte tema: cura divina para fracassados depressivos. Esse é o tema, esse é o título desta reflexão. Salmo 32, versículos 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Outras versões dizem, não há hipocrisia, não há engano. Verso 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade e o meu pecado. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade. Colocamos diante de Ti as nossas vidas para que o Teu Espírito Santo hoje aqui esteja iluminando o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos discernir a Tua palavra, para que possamos compreender aquilo que Tu queres nos ensinar, aquilo que Tu queres ministrar, ó Deus, a nossa mente e aos nossos corações nesta noite. Pai, eu oro para que eu também seja um instrumento fiel em Tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala sobre uma situação que aconteceu na vida do rei Davi. O rei Davi, ele é chamado nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia, em várias vezes, faz uma referência ao rei Davi, se reportando a ele através deste título, através desta expressão: um homem segundo o coração de Deus. Mas quando você estuda detalhadamente a vida desse grande homem de Deus, o rei Davi, você vai descobrir que ele não foi um homem perfeito. Você vai descobrir que Davi, em um determinado momento da sua vida, ele viveu um grande fracasso moral. E, em consequência disso, ele veio a sofrer uma profunda angústia. Ele veio a ser tomado por um profundo e intenso sentimento, por uma profunda e intensa sensação de depressão. É exatamente isto que nós encontramos neste salmo. O salmo de número 32, onde Davi compartilha como foi que Deus tratou com ele a partir do momento em que ele se rebelou contra Deus, em que ele fracassou diante do Senhor, em que ele, através de uma ação pecaminosa, ele veio a comprometer, ele veio a afetar, ele veio a manchar, ele veio a alterar o seu relacionamento com Deus. E neste salmo, ele explicita, através de uma linguagem poética, como Deus conduziu a vida do seu servo naquele contexto. Uma pessoa, ela pode ficar depressiva por várias situações. Quando a gente observa a realidade que nós presenciamos, que nós notamos à nossa volta, nós conseguimos perceber que é possível uma pessoa ser tomada por uma crise depressiva em função de situações, em função de ocorrências as mais diversas possíveis. Mas uma dessas situações que podem produzir sentimentos depressivos na vida de uma pessoa é quando essa pessoa percebe, sente no seu coração que ela pecou contra Deus. É uma pessoa que teme ao Senhor, é uma pessoa que sabe a importância de levar a sério o seu relacionamento com Deus, mas pelo fato de ser humano,
na condição de ser humano, em função da sua humanidade. Muitas vezes, essas pessoas, elas falham. Ninguém está isento disso. O rei Davi, o grande rei Davi, como eu disse, chamado nas Escrituras muitas vezes de um homem segundo o coração de Deus. Não estamos isentos disso. E quando isso acontece, vem muitas vezes esse sentimento depressivo. E isso é resultado de situações como essa, em que nós falhamos, em que nós fracassamos, em que nós caímos, em que nós pecamos contra Deus. Quando você observa a história, os acontecimentos que marcaram a vida do rei Davi, você vai descobrir que ele fracassou no campo moral e no seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus aponta que Davi falhou, que Davi fracassou, que Davi pecou contra Deus. Ele cometeu pecados de adultério, ele cometeu pecado de homicídio, e ele também cometeu o pecado de hipocrisia, ele cometeu o pecado de dissimulação. E tudo isso acabou desembocando em consequência na vida de Davi um sentimento depressivo. Querido, eu não sei se você tem fracassado, mas eu sei que você já fracassou. Davi viveu essa experiência. Mesmo sendo um homem de Deus, Davi viveu uma experiência como essa. E foi uma experiência muito amarga. Foi uma experiência muito difícil. É exatamente isso que você percebe retratado na poesia deste Salmo 32. Esta reflexão que eu compartilho hoje à noite, portanto, ela não é para você que se acha uma pessoa perfeitinha, uma pessoa bonitinha, uma pessoa maravilhosinha. Essa reflexão, de repente, não vai encontrar guarida, não vai encontrar acolhimento no seu coração, se você se considera uma pessoa melhor do que as outras, se você acha que você é gente boa, que você é uma pessoa muito séria, muito íntegra, muito correta, você é tão sério, você é tão correto, que às vezes você se acha quase perfeito. E que Deus, inclusive, nem tem muito trabalho. Deus, muitas vezes, você acha no seu coração que Deus nem tem muita coisa para fazer na sua vida. Porque você se acha uma pessoa sã. Você se acha uma pessoa espiritualmente muito evoluída. Eu quero dizer para você que esta palavra, esta reflexão, que eu compartilho hoje à noite, não é para você. Esta mensagem é para pessoas que fracassaram na sua vida. Esta mensagem é para pessoas que falharam, é para pessoas que cometeram fracassos, é para pessoas que caíram, é para pessoas que, como o rei Davi, fracassaram diante de Deus. E, em consequência disso, vieram a experimentar sentimentos, sensações de depressão. O que é que nós podemos, então, olhar hoje à noite, neste Salmo 32, e extrairmos lições a partir da experiência do rei Davi, no modo como Deus tratou com ele, para abençoar as nossas vidas. Eu separei aqui algumas e eu começo a apontá-las neste momento. A primeira é que nós precisamos entender que existe uma grande diferença entre uma pessoa fracassar e uma pessoa se tornar um fracassado. Entenda isso aqui, porque isso é muito sério, para você receber a cura divina, para você ser ministrado na sua depressão, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito de Deus. Você precisa inicialmente entender isso aqui. Existe muita diferença entre fracassar e se tornar uma pessoa fracassada. Versículos 1 e 12, Davi diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Feliz é aquele cujo pecado foi coberto. Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há hipocrisia. Você percebe pelas palavras do rei Davi que ele fracassou. Mas ele aponta aqui nesses 2 versículos que a partir de um determinado momento houve uma mudança. Ele começa o Salmo 32 falando da cura. Ele começa o Salmo 32 fazendo já de início, previamente,
uma abordagem, uma inferência ao que Deus havia realizado na sua vida, ou seja, a restauração. Davi começa o Salmo 32 dizendo que é possível você, apesar de fracassar, é possível você não permanecer no fracasso. Davi, pelas suas palavras nos versos 1 e 2, ele nos ensina, ele nos mostra que, apesar do fracasso, ninguém está obrigado a permanecer nessa condição de fracassado. Em outras palavras, existe a possibilidade de nós sermos restaurados. Olha o que ele diz: feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada. Então Davi está falando de si mesmo. Davi está compartilhando a sua própria história, a sua própria experiência. Davi está mostrando para nós que, de fato, uma coisa é você fracassar. E outra situação bem diferente é você escolher permanecer como um fracassado. São situações completamente diferentes. E é exatamente isso que muita gente, às vezes, fica indignada. As pessoas ficam, muitas vezes, indignadas com pessoas fracassadas que foram restauradas. Existe gente que fica muito incomodada quando toma conhecimento ou quando acompanha pessoas que fracassaram, que falharam sim, que se rebelaram contra Deus, que falharam moralmente, que fracassaram em algum momento da sua história, da sua vida, mas que foram restauradas por Deus. Existem pessoas que ficam indignadas, que ficam incomodadas com isso, porque muitas vezes o fracasso que aquela pessoa vivenciou chocou, incomodou, afetou a vida de muita gente. O fracasso vivido por aquela pessoa, lá atrás, em um determinado momento da sua história de vida, afetou a avaliação das pessoas, afetou o bom senso, incomodou muita gente. Então, quando as pessoas tomam conhecimento de que aquela pessoa foi restaurada por Deus, de que mesmo tendo fracassado, agora ela é uma outra pessoa, muita gente se indigna com isso. E elas têm muitas vezes dificuldade para entender como é que agora essa pessoa que lá atrás fracassou terrivelmente, como é que essa pessoa agora se apresenta dizendo que ela é uma nova pessoa, que ela foi restaurada por Deus, que ela está vivendo um novo tempo, uma nova história na sua vida. E eu quero dizer para você que muita gente não compreende isso, porque elas não conseguem entender, elas não conseguem compreender a importância de quem é esta pessoa, de quem foi esta pessoa que sofreu para livrar o homem do pior de todos os fracassos. Muitas pessoas ficam indignadas em ver um ex-fracassado restaurado, e elas têm dificuldade para entender, porque elas não sabem quem é essa pessoa exatamente. Elas não conseguem entender plenamente quem é essa pessoa que foi para a cruz do Calvário. E ali no madeiro da maldição, se fez maldito, sofreu a ira de Deus, sofreu o castigo de Deus pelo fracasso, pelo pecado, pela rebelião, pela conduta errada daquela pessoa que havia fracassado, daquela pessoa que se levantou contra Deus. Muitas pessoas ficam indignadas porque elas não entendem quem é Jesus. Elas não percebem o peso que tem a obra que Cristo fez na cruz. As pessoas não conseguem perceber o poder e o potencial que a morte, o sacrifício de Jesus, a sua obra expiatória, em favor dos fracassados que se voltam para Ele, buscando perdão, buscando um arrependimento sincero, buscando restauração. As pessoas, os críticos de plantão, não conseguem entender isso porque eles não conseguem entender quem é Jesus. Eles não conseguem perceber que quando Jesus foi para a cruz, Ele foi ali para livrar os pecadores, para livrar inclusive aqueles que fracassaram, para livrá-los do pior de todos os fracassos. Tornar-se para sempre, permanentemente, um inimigo de Deus.
Esse é o maior de todos os fracassos. Esse é o maior de todos os fracassos. Muitas pessoas, elas são bem-sucedidas na vida. Em várias áreas, elas são muito bem-sucedidas. E não se dão conta de que o maior de todos os fracassos já alcançou a vida delas, porque elas permanecem sendo inimigas de Deus. Elas continuam separadas de Deus. Elas não podem se relacionar com Deus no seu estado atual, porque ainda não foram redimidas, não foram tratadas, não foram curadas, não foram restauradas por Deus, não viveram ainda esse tipo de experiência relatado neste Salmo 32, pelo rei Davi. Então você precisa entender isso aqui, se você quiser ser curado por Deus, de qualquer tipo de sentimento depressivo, resultado ou associado com o fracasso que você vivenciou na sua vida. Você precisa entender que existe diferença entre fracassar e permanecer no fracasso. Você não precisa permanecer no fracasso. Você fracassou, mas você não precisa permanecer nessa condição. Você não precisa. Cristo morreu na cruz do Calvário para que você possa vencer essa situação, para que você deixe de ficar, para que você deixe de permanecer, para que você deixe de estar vivendo nesse contexto de fracasso. Você não precisa se tornar um fracassado. Em segundo lugar, nós aprendemos também nesta escritura que enquanto Davi escondia o seu pecado, enquanto Davi escondia o seu fracasso moral, a depressão, a sensação de angústia interior, ela prevalecia. Se não vejamos versículos 3 e 4, olha o que diz o texto. Enquanto eu calei, o rei Davi falando, em meus pecados diante do Senhor, enquanto eu não confessei, enquanto eu ficava dissimulando, enquanto eu ficava escondendo os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Agora veja a parte B do versículo seguinte. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, e o meu vigor, a minha exuberância, a minha saúde ficou como um rio seco, sem águas, como uma terra seca. O que é que Davi está falando aqui? Davi está falando que enquanto ele escondeu diante de Deus, enquanto ele se recusou em admitir diante de Deus o seu fracasso, a depressão prevaleceu sobre ele. E isso produziu repercussões no seu físico. E isso trouxe consequências no seu estado de saúde. Muitas pessoas que passam pela depressão sabem muito bem o que eu estou falando. Muitas pessoas acometidas por sentimentos, por sensações depressivas, elas experimentam uma debilidade física, falta de alento, falta de vigor físico, saúde debilitada, os ossos doloridos, a musculatura fragilizada, a pessoa se sente totalmente desvalida, a pessoa se sente mal. A sua saúde fica abalada, não existe ânimo para as pessoas se levantar, para caminhar, para encarar a vida, para viver. A pessoa fica completamente desanimada, o seu físico. Ele sente a repercussão de uma alma que está atingida pela agonia, pelo desânimo, pela angústia, pela depressão. Então, Davi mostra aqui para nós que enquanto ele ficou calado, enquanto ele não confessou diante de Deus os seus pecados, o seu corpo, o seu organismo, ele apresentava todo esse tipo de reação. E eu quero dizer uma coisa para você, eu quero dizer para você que nenhum sentimento depressivo, nenhuma sensação de angústia emocional ligada a práticas pecaminosas, como foi o caso do rei Davi. Preste atenção nisso aqui. Nenhum tipo de sensação depressiva relacionada a práticas pecaminosas será resolvida, será efetivamente debelada, enquanto o pecado, a transgressão, a rebelião contra Deus não for tratada na sua origem, que é o nosso coração. Então, se você está passando por um
um momento de depressão na sua vida, associado a algum tipo de rebelião contra Deus, associado a algum tipo de conduta ou prática que você sabe que Deus não se agrada. De repente você está alimentando na sua vida algum tipo de situação, algum tipo de conduta que você sabe que Deus não aprova. Não é isso que Deus quer para a sua vida. O Espírito Santo de Deus se entristece por causa da sua insistência em permanecer nesse tipo de comportamento. Foi exatamente o que aconteceu com o rei Davi. Davi queria permanecer na hipocrisia. Davi queria permanecer com esse tipo de conduta dissimulada, sem admitir que ele havia cometido adultério e que havia assassinado. Ele havia determinado a morte do marido da sua amante. E ele insistia em negar isso diante de Deus. Ele insistia em não confessar, em não admitir a sua transgressão. E tudo isso produziu em Davi esta sensação de depressão. E aí fica provado na Escritura, neste Salmo, versículos 3 e 4, que enquanto isso não foi tratado na sua origem, no coração do rei Davi, aquela sensação de depressão não pôde ser exaurida, não pôde acabar, não pôde ser tratada. Talvez essa palavra aqui seja para você, que está querendo vencer um sentimento depressivo. Talvez esta palavra tenha tudo a ver com você, que está querendo viver, ou melhor, que está querendo se desvencilhar de um colapso emocional, mas sem tratar lá na origem, no íntimo do seu coração, a verdadeira origem dessa depressão. E de repente, a origem, o motivo, a causa desse quadro depressivo é porque você pecou contra Deus. É porque você fez escolhas que Deus não aprova. E até agora você insiste em permanecer em uma atitude de dissimulação. Você se recusa a confessar ao Senhor. Você se recusa a tomar uma atitude como Deus quer que você faça. Então aprenda isso aqui. Se você quiser ser tratado por Deus, se você quiser receber a cura de Deus em relação a qualquer sensação de depressão, que esteja associada a uma prática pecaminosa, entenda isso aqui, se for algum tipo de sensação depressiva associada com práticas pecaminosas, você primeiro precisa abandonar o pecado. Você primeiro precisa tratar isso lá na sua essência, que é aqui no seu íntimo, porque Jesus disse que do coração é que nasce, é que provém todo o pecado. Então nós precisamos tratar isso no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa alma. Você precisa fazer isso. Só depois então, vencido o pecado, rompendo todo tipo de conexão, de ligação com o pecado, com a iniquidade, com aquilo que Deus não aprova, só depois que você romper esse laço, aí sim, você conseguirá sobrepujar essa crise de depressão que tem atingido a estabilidade do teu emocional. Em terceiro lugar, a gente aprende aqui também, no versículo 4, a parte A, olha o que diz o texto, porque a tua mão pesava, olha o que Davi relata aqui, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão de Deus, dia e noite. Enquanto o rei Davi não tomava a atitude correta, ela pesava dia e noite sobre o seu servo. O que é que eu aprendo aqui? É que a depressão do rei Davi, ela aconteceu porque o próprio Deus, queridos, começou a incomodar o seu servo. O próprio Deus começou a incomodar o coração duro, o coração impenitente, o coração que se recusava em se arrepender do seu servo. O Senhor começou a incomodar o rei Davi. O Senhor começou a incomodar o coração do seu servo, até ele admitir o seu pecado e a sua rebelião. Eu quero dizer para você que Deus, Ele vai te incomodar se for o caso. Se for necessário, Deus vai fazer a mesma coisa contigo.
Deus também vai te incomodar, sabe por quê? Porque Ele se importa contigo. Deus vai te incomodar porque Ele se importa com a tua vida. Deus vai te incomodar. O Espírito Santo vai incomodar a tua mente, o teu coração de noite, no teu leito, quando você colocar a cabeça no seu travesseiro. O Espírito Santo vai te incomodar. Deus vai falar no teu coração. Ele vai te incomodar, sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele não tem prazer em ver você na rebelião. Ele não tem prazer em ver você preso, envolvido com a iniquidade, com práticas pecaminosas que Ele repugna, que Ele abomina, que Ele não aprova, com coisas que vão trazer prejuízo espiritual para a tua vida. O Senhor vai te incomodar porque Ele se importa contigo. E nesse contexto eu quero dizer para você que a depressão, ela pode ser um instrumento abençoador. Na vida de Davi, a sensação de mal-estar físico, mental e emocional foi, sabe o quê? Um instrumento abençoador. Era Deus que estava por trás daquilo. Sabe por quê? Porque o servo do Senhor, ele precisava ser despertado da sua postura errada, da sua postura de rebelião. No caso do rei Davi, a depressão foi um instrumento que Deus usou para despertar o seu servo. A depressão pode ser um instrumento que Deus vai usar para restaurar a tua comunhão com Ele. A depressão pode ser um instrumento, querido. Esse incômodo que Deus vai trazer ao teu coração, no teu emocional, essa sacudida, essa mexida. Deus pode usar isso, Deus pode tratar contigo desse jeito, para te trazer para perto dEle, porque de repente, como Davi viveu nesse momento pelo pecado, preso no pecado, você pode estar distante de Deus. Em quarto lugar, a gente aprende também neste salmo que finalmente, depois de um certo tempo, então Davi decidiu, finalmente, tomar a decisão certa. E a gente vê no versículo 5, olha o que ele escreve, versículo 5, confessei-te o meu pecado, confessei-te o meu pecado, eu confessei a ti o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse então, o rei Davi, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Olha que coisa forte, o que a gente aprende aqui? Que depois de um tempo então, incomodado pelo Espírito Santo de Deus, incomodado, como diz aqui no versículo 4, pelo peso da mão de Deus sobre ele, dia e noite, o peso da mão de Deus sobre o seu servo, incomodado pela ação de Deus. Finalmente, o rei Davi toma a decisão certa, ele confessa o seu pecado, ele confessa ao Senhor. Agora entenda uma coisa que é muito importante. Quando Davi confessa o seu pecado ao Senhor, ele não faz apenas simplesmente de confessar. Ele não faz uma mera confissão, ele faz uma confissão, mas no contexto de uma postura correta. Uma postura que agrada a Deus, ou seja, ele confessa o seu pecado, ele admite o seu erro, ele admite que pecou contra Deus, mas ele faz isso movido por arrependimento sincero e fé, ou seja, confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Então entenda uma coisa aqui, quando você confessa o seu pecado ao Senhor, a Bíblia não está dizendo que você precisa simplesmente abrir a sua boca ou através da sua mente falar para Deus o que você fez. O que a palavra de Deus nos ensina aqui é que você precisa tomar essa atitude movido por um sentimento verdadeiro, sincero, genuíno, de arrependimento e também de fé.
Não basta apenas você confessar, porque a Bíblia mostra pessoas que confessaram, admitiram o seu pecado, admitiram que estavam se levantando contra Deus, admitiram, reconheceram, mas não havia arrependimento, não havia sinceridade, não havia fé. O faraó, por exemplo, que quis segurar, que quis prender o povo de Israel para não deixá-los sair, é um exemplo disso. Ele chegou com Moisés dizendo que havia pecado contra Deus. E agora ele havia tomado a decisão de liberar o povo, mas era mentira. Não era um arrependimento verdadeiro, não havia arrependimento, não havia fé, não havia sinceridade. Então não basta apenas você confessar o seu pecado. Davi confessou o seu pecado, mas o contexto vai nos mostrar que Davi fez isso com a postura correta. Ele confessou o seu pecado em uma atitude de arrependimento sincero. E ele confiou no Senhor. Versículo 5 diz assim: eu confessei a ti. Ou seja, ele confiou no Senhor. Ele exerceu fé, sabendo que o Senhor poderia perdoá-lo. Sabendo que o Senhor é o único quem poderia perdoá-lo dos seus pecados, das consequências eternas do seu pecado. Então ele se volta para quem? Ele não se volta para uma pessoa qualquer, ele não se volta para uma divindade qualquer, ele se volta para o Senhor Deus. Ele confessa ao Senhor. O texto diz: eu confessei a ti, ó Deus, eu confessei ao Senhor. E aí no versículo 5 ainda ele diz: e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, o arrependimento dele foi sincero. Ele continua: eu disse, ou seja, eu tomei essa atitude, eu tomei essa iniciativa. Ou seja, ele reconhece a sua culpa, ele não esconde. Aí, a partir desse momento, ele para de dissimular, ele para de ser hipócrita, ele diz: eu disse, eu falei, fui eu mesmo quem fiz isso, fui eu quem tomei a iniciativa. Então você percebe no contexto, nas entrelinhas, nas inferências que o texto faz aqui, que o texto permite, que Davi ele se volta para Deus com uma atitude sincera de arrependimento e fé. Com uma atitude sincera de arrependimento, no sentido de abandonar aquela prática pecaminosa, de dissimulação, de ficar escondendo o seu pecado e também confiando que o Senhor poderia perdoá-lo. Então não basta apenas confessar, tem que haver arrependimento e confiança, fé de que o Senhor perdoa. Então, quando você pecar contra Deus, e isso trouxer sensações depressivas, você precisa confessar o seu pecado ao Senhor, para que essa sensação seja eliminada da tua vida, para que você possa ser curado por Deus dessa depressão. Mas você precisa confessar primariamente ao maior ofendido, e o maior ofendido, Davi mostra para nós aqui, o maior ofendido pelo nosso pecado é Deus. Por isso ele escreve dizendo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Quando nós pecamos, nós não pecamos apenas contra as pessoas. O maior ofendido é o nosso Criador, é o nosso Deus. Então nós precisamos confessar primariamente ao maior ofendido. E o maior ofendido é Deus. Às vezes fica difícil, às vezes fica inviável você confessar o seu pecado a outras pessoas. Por exemplo, no caso de Davi, ele mandou matar o marido da sua amante, Betseba. Então ele já estava morto. Não dava mais para Davi procurar aquele homem. Então ficou inviável. Às vezes fica inviável você confessar a outras pessoas. Mas você não pode esquecer de confessar primariamente àquela pessoa que foi o maior ofendido. E essa pessoa, como eu disse, é Deus. Você precisa confessar ao Senhor o seu pecado para que você seja curado dessa depressão que está conectada, relacionada a algum tipo de prática pecaminosa que, porventura, de repente, você insiste em alimentar, em sustentar, em manter na sua vida. E para encerrar, versículo 5, ainda a parte C, diz assim: e tu perdoaste, e tu, ó Deus, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando Davi declara isso aqui, eu aprendo que ele recebeu o perdão divino. Ele declara isso aqui porque ele recebeu a restauração espiritual que ele tanto precisava, que ele tanto desejava, que ele tanto buscava, que ele tanto necessitava para sair daquele quadro de depressão. Queridos, quando nós confessamos ao Senhor o nosso pecado com uma atitude sincera de arrependimento e fé, aí nesse momento o Senhor nos perdoa.
O Senhor nos restaura, porque Deus tem prazer em fazer isso. Deus tem prazer em nos perdoar. Deus tem prazer em nos restaurar. Então, quando Davi confessa ao Senhor o seu pecado, o perdão de Deus é imediatamente liberado. E eu quero encerrar esta palavra hoje à noite, dizendo para você que esta mesma graça bendita de perdão, de restauração, ela está à disposição de todo pecador arrependido, de toda pessoa que fracassou diante de Deus, mas que está arrependida e que tem tomado uma atitude sincera no seu coração de abandonar a rebelião, de abandonar o pecado e se voltar para Deus. Esta graça bendita, esta graça maravilhosa, ela está à disposição de todas as pessoas. Então, lembre-se disso. Se você fracassou, se você pecou contra Deus, se você falhou, e isso produziu uma sensação de depressão, você está vivendo um cenário de crise emocional, isso tem atingido a sua mente, isso tem atingido o seu físico, isso tem atingido as suas emoções, você está de repente envolvido por esse tipo de sensação depressiva. Eu quero dizer para você que, embora você tenha fracassado, mas você não precisa permanecer no fracasso. Você não precisa se tornar um fracassado. Você fracassou, mas você não precisa permanecer nessa condição. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você fracassou, eu não sei se você consegue se identificar com a história do rei Davi, eu não sei se você tem vivido algum tipo de situação, algum tipo de experiência em que você tem se sentido também, tal como aconteceu com Davi, assaltado, envolvido pela depressão. Eu não sei, mas eu quero encerrar dizendo para você que Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele quer trazer alívio para a tua alma. Ele quer mudar a tua história. A pergunta é, você vai permitir? Você vai permitir que o Senhor Jesus faça isso na tua vida? Você vai permitir que Deus trate você assim como Davi permitiu? Por um tempo, Davi resistiu. Por um determinado tempo, Davi, ele tentou esconder a sua condição de pecaminosidade diante do Senhor. Mas a partir do momento que ele tomou uma atitude e se arrependeu e buscou o perdão do Senhor, ele foi restaurado. Deus quer fazer a mesma coisa na tua vida. Não importa o que aconteceu com você. Não importa o que aconteceu com você. Talvez você diga, pastor, mas tu não sabes. Tu não sabes o que foi que aconteceu comigo. Tu não sabes, tu não conheces o fracasso que eu vivi. Tu não sabes o fracasso que aconteceu na minha vida, na minha história. E eu quero dizer para você que talvez você não saiba quem foi este que morreu na cruz, para que você pudesse ficar livre dessa depressão resultante desse fracasso. O Senhor pode mudar a tua história. O Senhor é capaz de te perdoar. O Senhor é capaz de restaurar a tua vida, mudar para sempre a tua história. Eu espero e torço e oro para que o seu coração esteja receptivo à palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Vamos encerrar orando e eu quero dar oportunidade para você orar comigo neste momento, colocando diante de Deus com sinceridade o teu coração, a tua alma, o desejo que você tem de virar as costas para tudo aquilo que não agrada a Deus e se voltar para o Senhor. Ore comigo. Reúna a sua família agora, reúna as pessoas que estão com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nesta noite, meu